Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio na Conversa de Cromos. Voltamos com alguma paragem, tivemos aqui algum tempinho para reflexão, a caderneta não com muito tempo para criar novos episódios, mas este tinha que sair com pompa e circunstância e viajamos novamente para um convidado do outro lado do oceano. Depois de Bruno Andrade, vamos falar com o queridíssimo Fred Caldeira, que é mais do que uma referência na área do futebol, na área também da criação de conteúdos. E deixo já o convite a quem estiver a ouvir, e caso abandone passado 2 minutos no podcast, que Fred tem um projeto no YouTube que é fantástico, muito clarividente, muito tranquilo, também muito claro e muito pragmático sobre a sua visão, maioritariamente sobre o futebol inglês, que é onde ele está a trabalhar neste momento. Aliás, ele é correspondente de um dos maiores canais desportivos do Brasil, o TNT Sports. E, portanto, deixo já o convite. É a primeira coisa que vocês têm que fazer, ainda antes de avançarem aqui no podcast, e também segui-lo nas redes sociais, porque já sabemos que isso é sempre bacana e ele tem conteúdo também muito bacana. Posto isto, meu caro Fred, muito bem-vindo aqui a um podcast português. Não sei se é a primeira vez ou não. Pedro, eu que agradeço pelo seu convite. É um prazer estar aqui falando contigo, um prazer estar sendo ouvido pelas pessoas que seguem o teu trabalho, as tuas palavras. Bom, a gente já se encontrou pessoalmente, né? É verdade. Mas a gente nunca parou para conversar tanto quanto a gente vai fazê-lo agora. Então, tô animado. E para quem não está vendo com imagens, busque depois a imagem da camisa que o querido Pedro está usando nesse momento, que é muito gentil, celebrar o título do atual campeão da Copa Libertadores da América. Vamos falar sobre isso, como é evidente, mas pegando naquilo que tu disseste, de facto nós já nos cruzamos. Eu fiz aquilo que toda a pessoa famosa ou minimamente famosa não gosta, que é, à partida, digo eu, não sei, acho que não. Tu, no teu caso, tu deves curtir, que és um gajo bacana, mas sim, foi aquele gajo que foi... E também não sou tão famoso assim, então eu sempre valorizo esses contatos. Mas foi isso, encontrei-te no Porto, na gelataria Amorino. Uhum. E basicamente fui ter contigo a meio da tua garfada, da tua colherada no teu gelado e disse, pá, adoro o teu trabalho, um abraço, e tu foste extremamente gentil. Yeah. Tu costumas ficar muitas vezes a Portugal? Não, bom, profissionalmente eu não vou, porque temos já o brilhante Arthur Quesada como repórter, parte da equipe, né, da TNT Esportes. Então, quando há jogo em Portugal, mesmo envolvendo clubes ingleses, que são parte, né, da minha jurisdição, o Arthur é quem cobre, com exceção da final da Champions, que teve aí City e Chelsea no Dragão. Yeah. Esse aí eu fui cobrir e tudo mais. Então, o que me resta é ir a Portugal enquanto visitante, enquanto turista, no meu tempo de lazer, o que é sempre uma opção maravilhosa. Assim. Eu gosto muito de ir a Portugal, eu gosto muito de poder conhecer um pouco mais para além das obviedades, mas eu já cobri as 3 grandes obviedades, eu acho, né? Porto, Lisboa e Algarve. Muito bem. Então, daqui a pouco eu tenho que explorar outros. Eu tenho, por exemplo, uma vontade muito grande de ir para os Açores, mas não é tão simples viajar daqui da Inglaterra para lá, mas eu tenho essa vontade como próximo destino. Perfeito, acho que é uma excelente escolha. Acho que sim, acho que completava aí gradualmente as três que já falaste, de facto são as mais turísticas, mas é curioso que Portugal, apesar de ser um cantinho muito pequeno e à partida, que para quem vê de fora ali uma coisa que à partida não tem assim muita coisa, a verdade é que tu andas alguns quilómetros e tu encontras uma coisa nova com, não diria uma cultura diferente, mas com especificidades bem diferentes daquilo que tinhas visitado antes. Eu lembro de... Agora não vou me lembrar do nome, infelizmente, mas depois dessa final da Champions no Porto, eu, junto com o Arthur e a Carol, que é a camera woman, a cinegrafista da TNT aqui na Europa, que é excepcional, fomos para um lugar, eu não vou lembrar o nome, infelizmente, mas fica a 1 hora do Porto, e tem pequenas cachoeiras, tem rios e... Gerês?
Pode ser, Yeah, talvez. é capaz. É Lindo, lindo, lindíssimo. lindo. E muito diferente do Porto, né? Então é isso que você falou, uma curta viagem já muda totalmente. Sim. Pá, Açores, se gostaste de Jerez, Açores certamente será uma excelente viagem para ti, sem sombra de dúvidas. Perguntei-te se tinha sido o primeiro podcast ou o primeiro Sim, português. Não sei se foi ou se já tiveste assim algum contacto com algum projeto, Tuga. eu já conversei, mas eu não lembro se era podcast ou se era alguma entrevista de vídeo Hã? para o YouTube apenas, com o Matheus, mas isso já tem 3 anos, Bem lá 3 anos atrás. lá atrás. Então já faz algum tempo que eu não recebo um convite vindo de Portugal. Tu acompanhas alguma coisa aqui de Portugal, a nível de projetos, ou a nível de. Yeah, Olha, projetos, vamos por projetos. eu acompanho o Luís Cristóvão. Ah, bacana. Yeah. O Luís Interessante. Cristóvão é um jornalista que eu tendo a seguir bastante o que ele fala, como ele se expressa. Evidentemente que eu tenho um acesso limitado daqui, né? Não, eu não assisto a canais de TV de Portugal Aham. ou algo do tipo. Tem um perfil no Twitter também, começa com B, que eu não vou me lembrar B, co- especificar. B63, B24, Yeah, é isso, ok? B24, que Ou sempre. é PT, né? É de Acho que sim, acho Portugal. que sim, acho que é tudo assim. Então, bom, e o seu trabalho com a caderneta, né? Que agora eu estou oficialmente seguindo, inclusive, no Instagram. Perfeito. Vamos para o Luís, que é excelente, já esteve aqui também na caderneta, no YouTube. Tivemos a ver um jogo antigo, para ele era especial. Houve uma altura que eu andava a fazer isso, mas depois o YouTube mandava-me tudo abaixo, porque Ah, tinha. claro. Yeah, estás a ver? Então fui um bocado, esqueci um bocado esse. Uma pena, bom projeto. Sim, é giro, é giro. Aliás, tenho uns 3 ou 4 jogos para ver com o Daniel Furlan. Quando eu lancei o desafio, ele mandou-me logo tipo uns 4 ou 5 jogos. Portanto, talvez volte e regresse com ele. Mas quando eu lhe disse, mas que os jogos todos, ele, pá, não, isso é loucura. Vamos tipo, fazer os highlights Sim, um 10 compacto. minutinhos, compacto máximo, né? Como é óbvio. Com o Luís, não, fiz o tempo todo. O Luís, que é, pá, é brilhante e sim, é um gajo de referência, excelente escolha. E a outra página também, assim, mais de notícias na hora. Mas falaste no início, e isso tem que se falar obrigatoriamente. Tu que ficaste sem voz nos festejos do Flu, ouviu-se em pergunta a Pep Guardiola. Um, Como é que foi viver essa vitória fantástica? Estive aqui no meu sofá a torcer pelo Flu. Obrigado. Yeah. Como é que foi viver todos esses dias até chegar à grande final? E como é que foi mesmo a final, por lá no Maracanã também? Sim, bom, assim, é o foi o melhor dia da minha vida como torcedor, foi o melhor dia da minha vida no futebol, e o Uhum. futebol é uma grande parte da minha vida, primeiro como arquibancada e depois como profissão, e também arquibancada. Porque foi para além do título, esse título ele tem um significado muito especial para todo torcedor do Fluminense, que foi um título que curou um trauma, né, para Uhum. além da celebração do título em si, que já foi algo muito grande, né. Foi uma Libertadores em que o Fluminense venceu 5 campeões da Libertadores no caminho, aplicou ao River Plate a maior goleada da história do River Plate dentro da Libertadores, e numa final dentro do Maracanã, contra o Boca Juniors, com um gol do John Kennedy na prorrogação, um garoto que tem uma história por si só, já quase cinematográfica, e tudo isso, que já era muito grande, se juntou ao que tricolores, da minha idade ou mais velhos se lembram muito bem, que foi o trauma de 2008, que foi a nossa primeira final, perdida dentro de casa no Maracanã, nos pênaltis para a LDU do Equador. E eu estava lá no Maracanã. Estavas lá nesse dia? Estava. Nessa Libertadores de 2008, eu fui a todos os jogos do Fluminense dentro de casa, como eu já ia em todas as competições. Era uma fase em que eu morava muito próximo ao Maracanã, junto ao meu pai, e eu
enfim, Maracanã era como se fosse o quintal de casa. Eu ia a todos os jogos e fui nessa Libertadores. Então, Era assim um programa familiar, próximo de casa, quase religioso. sim. Eu Bacana. agora indo para essa final da Libertadores agora mais recente, eu abri uma gaveta lá, porque eu fiquei na casa do meu pai mais uma vez, meu pai mora ainda na mesma casa. Eu vi nos seus stories, Sim, qualquer os coisa sobre ingressos. bilhetes, não é? Yeah. Ingressos. Exato, exato. Bacana. Então, eram dezenas ou mais de 100 ali, dos que eu guardei, né? Muitos mais ficaram aí pelo esquecimento, mas eu tinha ali um registro visual ali, palpável dessa história, né? De ir para o Maracanã tantas vezes como torcedor. Então, poder estar agora e ver de perto a resolução daquele trauma de 15 anos atrás foi um sentimento que eu pude ter mais uma experiência do poder que o futebol dá, né? De criar e resolver traumas, né? O futebol criou um trauma na minha vida e resolveu esse trauma depois com esse título de agora. E isso que tu estás a falar foi bem visível no ponta de lança no Washington. A forma como ele celebra também esta vitória, não é? Que se não Ele é me engano parte, é o filho que está ao lado, não é? sim, Pá, aquilo é, para quem conhece, eu vi a final quer dizer, só vi a segunda mão contra a LDU, em que ele não está muito bem, de facto, falha lá um golo, um ou dois, vá. Mas pronto, nem é culpa dele, mas pronto, entende-se que ali possa haver alguma responsabilidade por parte dele. E é fantástica a forma como ele parece que está a festejar a própria vitória ou alguma redenção é. divina com aquilo que lhe aconteceu. Ele, até o gol do John Kennedy, o Washington, ele era o responsável pelo maior gol da minha vida Ah, como torcedor, qual? que foi contra o São Paulo naquela Libertadores de 2008, era quartas de final, contra o São Paulo do Adriano Imperador. O São Paulo estava no meio de um tricampeonato brasileiro, portanto era o melhor time do Brasil naquela época. A Fluminense perde o jogo de ida, acho que 2-1 no Morumbi, e na volta estava vencendo de 2-1, mas se eu não me engano, enfim, o São Paulo estava classificado Uhum. até o último minuto, que tem um escanteio, o Thiago Neves cobra e o Washington faz um gol e classifica o Fluminense dentro do Maracanã, e eu estava lá e vi isso de perto. Então, assim, aquele gol era muito marcante. O Washington foi essencial para aquela campanha, por mais que ele tenha falhado um pênalti na disputa de pênaltis contra a LDU É e isso, não os tenha pênaltis. jogado bem. Ele fez gol de falta contra o Boca Juniors, ele fez esse gol contra o São Paulo. Então, eu entendo aquela comemoração dele agora com esse título, porque ele também certamente sentiu muito aquela perda. Claro. E depois também há outro fator que é o regresso de Marcelo, o próprio Paulo Henrique Ganso, o Filipe Sim, Melo eu não vou deixar de parte, mas o dinizismo também fazer parte de, diria, um regresso a um futebol espetáculo que o Brasil tem tentado reencontrar-se com ele, e o dinizismo, acho que o Diniz, Fernando Diniz, trouxe isso para o Fluminense, ainda à procura de trazer para a seleção brasileira, mas talvez já lá iremos também tocar nesse assunto. Mas acho que no Flu também existe essa questão que é venceu bem, e com figuras emblemáticas, e parece escrito nas estrelas que Marcelo tinha que ganhar aquela Libertadores também, não é? Quão importante foi, e tu como torcedor, como é que tu interpretaste também este regresso de Marcelo? Como é que foi vivido? Eu tenho ideia, posso estar completamente errado, porque também tenho esta distância, acompanho mais o futebol português, ou outros, nem tanto o brasileiro às vezes, mas tenho ideia que Marcelo, a certa altura, também com algumas lesões e tudo mais, gerou ali alguma, não diria controvérsia, mas meio que cobrança por parte dos torcedores de queremos-te mais presente. Foi isso, não foi? E como é que foi o regresso de Marcelo? O Marcelo, bom, eu lembro de estar na arquibancada na estreia do Marcelo como jogador profissional pelo Fluminense. E naquela época já se falava muito de um garoto da base do Flu que era muito promissor e tudo mais. E eu lembro que, é claro que não dá para você imaginar que ele
fosse virar o que ele virou, mas você viu um talento muito grande ali e tudo mais. E, enfim, depois vim para cá e vi de perto 2 títulos da Liga dos Campeões do Marcelo com o Real Madrid, ambos contra o Liverpool. E aí, cara, eu não imaginava que o Marcelo fosse voltar para o Fluminense. Eu achava que foi para o Olympiacos e depois poderia talvez entrar nessa onda da Arábia Saudita, ir para os Estados Unidos, não sei, né? Não imaginava ele voltando para o futebol brasileiro. E ele nunca alimentou isso. Ele Certo? nunca deu uma entrevista falando, olha, Vou voltar. vou voltar. Não É sei com verdade. que idade. Nunca falou. Nunca falou. Inclusive, havia um burburinho no Rio de Janeiro de que o Marcelo, na verdade, ele era botafoguense. E ele, se ele fosse voltar, ele voltaria para o Botafogo, e não para o Fluminense. E aí, num estalar de dedos, bum, Marcelo volta para o Fluminense. Tem uma apresentação no Maracanã lotado, algo muito bonito, algo muito grande para o tamanho da carreira que ele tinha. Mas havia uma questão: o Marcelo tem condição física de ser lateral esquerdo ainda, mesmo no futebol brasileiro? Ou será que seria mais inteligente utilizá-lo como meio-campo? Aí, e quantos jogos ele consegue aguentar? Será que ele vai ficar machucado? Será que ele não vai? Então, havia um ar de dúvidas quando ele chegou, ao mesmo tempo em que havia uma animação muito grande. Ele é campeão carioca em cima do Flamengo, fazendo um golaço numa final, que é uma goleada surpreendente do Fluminense para cima do Flamengo. E aquilo eleva a chegada do Marcelo para um patamar que só foi superado com essa final de Libertadores, e que ele não faz um grande jogo, viu? O jogo dele na final é ok. Ele erra muitos passes, mas o Marcelo voltou e foi campeão da Libertadores. É essa a Claro, história. claro. Supera tudo. E no caso do Diniz, o que é que tu também consideras? Ele é celebrado por parte da torcida do Fluminense, quase como uma entidade superlativa. Como é que tu consideras? Porque eu acho que também aqui há um lado também que poderia ter sido perverso, que é ele depois, entretanto, aceita uma posição de selecionador provisório ou não da seleção brasileira e se perde ali a Libertadores, podia-se queimar de dois lados, porque na CBF também já não está a ser tão bem aceito como foi no início, quando foi sugerido e quando aceitou o cargo. Poderia ter Sim, sido aqui também sei lá, uma descrença no dinizismo, não é? De alguma forma. sim, sim. Assim, eu separo em duas partes esse ponto do Diniz. O primeiro, o que o Diniz representa para mim no Fluminense? Ele representa o resgate de uma esperança no meio de um momento em que o Fluminense tem um orçamento muito menor do que certos outros clubes do futebol brasileiro, né? Principalmente Flamengo e Palmeiras, Certo. mas não somente. No momento em que o Fluminense vinha de praticamente 10 anos sem inspirar a própria torcida e sem renovar sonhos e tudo mais, o Diniz, já na primeira passagem, que eu não concordei com a demissão, ele traz essa oxigenação, né, que você se referiu de maneira muito, muito, muito bem colocada, sobre um resgate do futebol brasileiro e de algo um pouco mais inventivo e menos automatizado, o que nem sempre vai vencer. E para mim, eu tô ok com isso. Eu, por mim, se houvesse um universo em que eu fosse o, quem decidisse tudo, eu daria um contrato para o Fernando Diniz, faria dele o Sir Alex Ferguson, o Arsène Wenger do Fluminense, vença ou não Mesmo no Brasil, vença, mesmo no Brasil. mesmo no Brasil, sem nenhuma dúvida. Não, mesmo como seleção brasileira? Não, não, não. Mesmo no Brasil, num contexto em que os treinadores são sempre Sim, tão. sim, Andam sempre. sim. Mas eu sei que isso é uma decisão muito minha. A Terias torcida visto, não não é? iria, Claro. a imprensa, enfim, Tu ias sempre haveria. dizer, pá, eu é que estou, eu é que É, decido. exato, exato. Eu bancaria. Porque eu acho que o Diniz ele oferece
ele oferece algo para além do resultado. É claro que o resultado é importante, né? Se não vencesse a Libertadores, o discurso seria diferente e a percepção seria diferente. A minha nem tanto, mas eu, claro que não vou descartar o resultado como algo central no futebol. O esporte é assim por natureza. Mas o outro ponto é o que eu não gosto, nem para a seleção, nem para o Fluminense, nem para o Diniz, que é o estado em que Claro. as coisas estão, que é um estado de total, na minha opinião, amadorismo. O Diniz, ele não consegue ter um foco 100% voltado para nenhum dos dois. O Fluminense não tem um treinador 100% focado no Fluminense. A seleção não tem um treinador 100% focado na seleção. E tudo isso enquanto há uma aparente espera por uma aparente promessa de Carlo Ancelotti. Então o Diniz não é nem o treinador oficial da seleção, ele é Que, um... que nunca vai chegar. Ou tu acreditas? Eu, nesse momento, eu não Cifrar. consigo acreditar que ele vai chegar. É, Então, por quê? É, por que criar essa situação se o certo. Diniz não é nem o nome que a CBF acredita que deveria ser, né? Ele pode ser o plano B. Se o Ancelotti não chegar, vamos pensar no Diniz, mas eu acho esse um estado, uma situação muito, muito, muito pouco interessante para as 3 partes. Mas eu entendo o Diniz aceitar. Claro. É um sonho, né? É um sonho realizado você treinar a seleção brasileira. E dar certo dos dois lados seria levá-lo a um nível Claro. outros. Mas sim, ele até podia ser a primeira opção, mas em circunstâncias completamente diferentes. Mas eu creio, e tu que estás por dentro poderás dizê-lo melhor, creio que a CBF procura alguém, um nome unânime e que não existam dúvidas e que se der errado a responsabilidade fica daquele lado. Tipo Ancelotti, pá, é É. um super coach, super treinador, as coisas estão todas do lado dele, à partida garante vitória, portanto, se não der é porque alguma coisa deu errado e não da nossa responsabilidade enquanto CBF. Se o Ancelotti não vier, o que é que pode acontecer? E tira também Diniz da equação, porque também não sei o que é que poderá ser, que nomes é que podem ser considerados, tendo em conta este perfil que eu acho, e não sei se tu concordas, que a CBF procura, tipo de grande nome, tipo Mourinho, tipo Guardiola, tipo Ancelotti, que são muito difíceis de alcançar, mas que eu acho que é o que eles procuram. Qual era assim o nome que tu, Bom, o que eu gostaria ou o que eu acho que a CBF vai tu procurar? achas? Tu gostarias, eu acho É, que. eu acho que o Diniz é um nome ótimo para a seleção, Uhum, apesar de existirem dúvidas sobre a capacidade de implementação das ideias dele, com tanto pouco tempo de treinamentos e de encontros com certo. jogadores e tudo mais. Porém, como nós sabemos que para o brasileiro só a Copa do Mundo importa, há tempo para essa tentativa de implementação. Enfim, mas o que eu acho que pode acontecer se o Ancelotti não vier? Me parece muito difícil que o Diniz seja efetivado, né? A gente está conversando um pouco antes de um Brasil-Argentina no Maracanã, que pode terminar em mais um resultado ruim para a seleção brasileira nesse período do Diniz. Inclusive, é mais provável que isso aconteça do que uma vitória. Ancelotti não vindo, eu tenho certeza que a CBF pode pensar num nome grande como José Mourinho. Não sei se o José Mourinho aceitaria, não tenho ideia. Não sei o quanto que ele está feliz nesse momento com o trabalho dele na Roma, não sei o que ele pensa em fazer. Eu acho que seria um nome interessante. Eu acho que seria divertidíssimo ter o José Yeah, Mourinho como treinador da seleção brasileira. Eu acho que seria um completamente. casamento que, que, que não sei, eu acho que poderia dar muito certo Sim, e que no mínimo seria um entretenimento nas entrevistas nessa fusão de duas culturas, né? E, enfim, eu acho que seria interessante. Mas eu penso que nomes mais ao alcance da CBF são outros 2 portugueses, que são Jorge Jesus ou Abel. muito bem. Então, me parece que são nomes muito mais factíveis. Dos 3, eu prefiro Mourinho, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dúvida. Mas eu entendo que, por
o Abel principalmente, né, tem um trabalho de sucesso e longevo no Brasil, essa proximidade talvez ajude a CBF. Eu acho que o Jorge Jesus esteve muito próximo, aliás, porque quando ele sai da Turquia, o que ele diz é: vou abraçar um sonho, não é? Vou sair porque eu vou abraçar um sonho. E depois surgiu que o sonho poderia ser ali a seleção saudita, e depois o sonho foi o Al-Hilal. Al-Hilal? Al-Hali? Al-Hali. Ao Rally, né? Yeah. Ou seja, o sonho que ele falava não era claramente nenhuma dessas duas opções. Acho que o sonho era mesmo abraçar a seleção brasileira, que nunca aconteceu porque havia ali a possibilidade de Ancelotti. Portanto, é bastante forte. Mas se fosse realidade, ainda assim ficaria satisfeito com o Jorge Jesus. Eu não sei. Aqui, eu não sou um especialista em futebol português. Certo. Eu não conheço profundamente a carreira do Jorge Jesus. Eu sei que quer dizer, ele me parece ser uma pessoa com, com certos traços de personalidade que são divertidos também. Ele tem uma intempestividade que eu acho que pode ser perigosa às vezes, inclusive. Ele me parece colher mais insucessos do que sucessos na carreira. É que a marca que ele deixa no Brasil ela é muito profunda de sucesso. Exatamente, exatamente. É um ano mágico, possivelmente o segundo maior ano da história do Flamengo depois de 1981, com Zico, campeão do mundo. É muito grande o ano de 19 com o Jorge Jesus lá. Mas desde então, a carreira do Jorge Jesus ela vai para um canto sem muitas histórias para você contar, né? E antes disso também, não sei se você pode me informar, inclusive, né? Ele, pelo que eu converso até com a Carol, que é portuguesa, benfiquista, o Jorge ele não é uma unanimidade dentro do futebol português. Eu não sei, você acha que hoje clubes como Porto, Benfica ou Sporting, se o Jorge Jesus estivesse livre no mercado, ele seria uma tentação muito grande para esses clubes? Eu acho que o Sporting já não, porque ele também tem uma coisa, uma faceta que é, ele normalmente sai dos clubes Obrigado. com algum atrito, exatamente. Sim. Seja no Sporting, seja no Benfica, na primeira vez também que teve uma saída que não foi nada agradável, inclusivamente vai para um rival. Uhum. E depois na segunda volta, na segunda vez regressa depois da experiência Flamengo, em que ele tem um orçamento comparativamente aos restantes muito superior e não consegue convencer, aliás, acaba por ter maus resultados, haver muita contestação. Eu acho que o Jorge Jesus tem um detalhe, e que acaba por ser aquilo que nós nos agarramos mais quando pensamos em Jorge Jesus enquanto treinador, que é aquela fase pré no Benfica, na primeira experiência, mas que eu acho que também é importante lembrar. O Porto também tinha grande equipa, é verdade, mas o Benfica tinha David Luiz, tinha Ramírez, tinha Ravi Garcia, tinha Matites, tinha Saviola, tinha Pablo Aimar, tinha Di Maria, ou seja, estamos a falar de uma equipa Uhum. realmente com muita qualidade. Não estou a dizer que é fácil colocar estas equipas a jogar, mas acho que também favoreceu um contexto de Sim. explosão do Benfica no sentido de atrair grandes nomes. E Jorge Jesus soube capitalizar isso muito bem, mas lá está, novamente voltamos àquela questão de ser um capítulo curto na carreira dele. Uhum. Agora, muitos jogadores falam bem dele, dos métodos, da forma como ele trabalha, do profissionalismo, do foco, da loucura quase, da esquizofrenia em torno daquele fascínio pelo futebol e pelo treino. É verdade, e isso também acaba por atrair um bocadinho, porque aqui ainda se fala muito de Jorge Jesus teve anos dourados e pôs equipas a jogar muito bem futebol, e isso era de facto verdade. E no Flamengo também conseguiu. Sim. A questão é quando as coisas começam a fugir um bocadinho do controle, aí parece-me que ele já não consiga reagir da melhor forma. Eu não sei o quanto que uma rotina de seleção, com encontros muito mais espaçados, possa ser melhor para esticar um pouco essa corda, né, de convívio e de longevidade do trabalho, mas, de qualquer forma, tem uma linha comum entre esses 3 nomes portugueses, né, que são treinadores Uhum. explosivos na personalidade e que O Abel diz que somos racionais. então, bom, os 3 que a gente está citando aqui não são muito Não são estáveis de todo. emocionalmente. Não são de todo. Pois é.
Mas, repito, dos três, o que eu acharia mais interessante seria o José Mourinho, porque Apoio. eu não sei, algo me diz que seria algo, não sei, seria um capítulo bacana de se acompanhar no futebol. Também apoiaria. E José Mourinho já teve uma proposta para treinar Portugal ao mesmo tempo que treinava o Real Madrid. É engraçado também. Mas sim, apoiaria essa ida de José Mourinho para Copacabana e etc. Acho que é muito bacana de ver. Sobre essa questão de português e brasileiro, que o Abel adora dar aquelas visões de pá, sabem que eu sou português, sabem que eu sou europeu, sabem que lá, sabem que aqui, fazer essa diferença. Tivemos um episódio maravilhoso, que não sei se tu sabes, mas no Twitter em Portugal está a bombar para caraças, que foi o nosso queridíssimo Craque Neto, que decidiu dizer que o Porto e o Benfica não Eu ficavam vi. no top 4 do Campeonato Brasileiro. Que, fazendo já a premissa, que é, eu acho que normalmente o povo brasileiro, na minha ótica, claro, tem essa perspectiva de que o campeonato português é fraco, que é mais fraco, que tem ali três boas equipas, mas no geral é um campeonato fraquíssimo. E as próprias três equipas, se calhar comparando com as grandes equipas do Brasil, se calhar não estão no mesmo nível. Portanto, um quê de superioridade de campeonato, enquanto que depois o português tem uma posição de meio que nem querer discutir, nem é assunto, como é óbvio, o campeonato brasileiro, estás a ver, aquele desdém Sim. característico. E depois a discussão nunca vai bater a lado nenhum, porque nunca vai ser possível realizar, Claro. porque isso nunca vai acontecer, um campeonato com essas equipas misturadas. Mas o que é que tu sentes e qual é a tua visão, que eu acho que, não necessariamente relativamente ao Craque Neto, mas se quiseres dar a tua opinião até podes dar, mas ao que ele disse, mas como é que tu interpretas essa mini tensão, que eventualmente até pode ter sido uma real tensão, entre visões europeias que têm acontecido no futebol brasileiro e esta meio que, não vou usar superioridade moral, mas quase, em dar assim algumas achegas, tanto à imprensa, como ao próprio campeonato, como à própria forma como as coisas se rolam. Qual é a tua... Se tu Bom, vês isso desta forma? o primeiro ponto sobre o que o craque Neto disse, e enfim, não sei se em Portugal ele é tão conhecido quanto no Brasil. A cada programa dele, ele solta uma que chamamos de pérolas, que viram memes na internet e que suscitam discussões que às vezes não fazem nenhum sentido. Essa é uma delas, que eu acho divertida, mas assim, é o que você falou, né? A gente nunca vai saber. Não há. Bom, eu posso olhar para a questão factual. A questão factual é que, pelo menos, os três principais clubes de Portugal, eles já bebem na fonte do futebol brasileiro há muito tempo. Então, naturalmente, há mais talentos brasileiros em Portugal do que no Brasil, ou pelo menos os principais geralmente vão para Porto, Sporting ou Benfica, geralmente Porto e Benfica, né? Pelo menos nos últimos anos. Então, isso me leva a crer que, tecnicamente, está claro que o futebol português tem, pelo menos concentrado, mais talentos nesses três clubes, só falando de brasileiros, né? Isso para não falar de outros jogadores, claro que de Portugal, mas de outros países europeus e tudo mais. Um ponto que eu acho que me parece verdade é que há mais candidatos ao título ou a vagas europeias, continentais, no Brasil do que em Portugal, né? Acho que o Brasil talvez em algum momento caminhe para ser um campeonato de 3 clubes e o resto. Mas ainda não o é. Eu Quem? acho Palmeiras, Flamengo e... Palmeiras, Flamengo e o que tiver mais organizado no momento, talvez. Ok. Que Você isso tem o varia Galo, sempre, não é? Yeah. você pode ter o Galo, pode ter o Internacional, você pode ter o O Grêmio, você Grêmio, pode. Pois é. agora é o Botafogo, Pois. né? Mas de qualquer forma, Palmeiras e Flamengo são os que estão, né, à frente, tanto é que você olha para os resultados do futebol da América do Sul nos últimos anos, é praticamente uma festa entre Flamengo e Palmeiras. Acho que há uma sensação
de pessoas como o craque Neto, que é uma sensação errada, e por conta do Brasil dominar a América do Sul, enquanto títulos de Libertadores e semifinais, porque economicamente é o país com a moeda mais forte da América do Sul e por isso concentra os melhores jogadores também para além do próprio talento, acho que há essa sensação, mas o futebol português não disputa a Champions, né? Qual foi a última grande campanha de um clube português? Mas não é a mesma coisa, né? Assim, o Brasil é como se fosse a Premier League da América do Sul. Então, não dá para você cobrar do Porto, do Benfica, ou do Sporting, ou de quem lá seja, uma campanha como a dos clubes brasileiros dentro da Libertadores, né? Então, acho que cria essa distorção nesse debate, que é vazio, mas que é delicioso também, porque a gente pode pegar uma cerveja e ficar aqui 3 horas debatendo qual posição o Fluminense ficaria no Português, ou que posição sei lá, o Arouca ficaria no Campeonato Brasileiro. Por isso é que eu defendo cada vez mais. Os jogadores já devem estar exaustos e se algum ouvir isto vai dizer este gajo é maluco, algum internacional, por exemplo. Mas eu gostava mesmo que o Mundial de Clubes fosse muito mais completo. Eu gostava muito e gostava real com viagens. Eu adorava ver o Benfica e o Porto na Bombonera, no Maracanã. Sim. E o Flamengo a jogar aqui na Pedreira contra o Braga. Gostava mesmo. Seria bonito. Mas claro, impossível nos tempos que correm, não é? Porque os jogadores fazem 60, 70 jogos e não aguentam, não é? E o planeta não aguenta tantas viagens mais também, né? Claro, essa parte aí, como é óbvio, quando eu disse viagens, nem pensei nessa pegada, né? Mas sobre o... Mas, por exemplo, não viajava a Taylor Swift e viajava... Pois é. Por exemplo, e estava... Tipo, ela cantava num estúdio e passava-se no ecrã. Dividia o mesmo jatinho, né? Ou isso. Mas o ponto sobre a tal superioridade, enfim, esse debate que tem atrito, né? O Abel ele é o centralizador dessa questão, é a figura que eu acho que está mais dentro desse choque no momento, muitas vezes por sofrer com uma visão ácida de parte da opinião pública brasileira, mas muitas vezes também por provocar, tendo a sua própria acidez como um português no Brasil. O que eu posso dividir aqui contigo, Pedro, eu não gosto desse ar de estou aqui para ensinar. Tem uma declaração mais recente, essa me incomoda muito mais do que qualquer outra do Abel, que vem do Vitor Pereira, que ele fala sobre a tal selvageria do jogador brasileiro, que isso precisa ser um pouco controlado. É uma escolha de palavra muito infeliz quando você olha para a história dos dois países e enfim, da conexão antes da criação de uma simpatia, de uma empatia, de uma sinergia e tudo mais. Então, eu sinto que o Abel, às vezes, ele tropeça, por mais que não use as mesmas palavras que o Vitor usou. O Vitor me parece ser uma pessoa muito menos preparada intelectualmente do que o Abel. Eu acho que ele tropeça um pouco mais nessa questão, sem usar as mesmas palavras. Ao mesmo tempo, por exemplo, o Abel já passou por um episódio em que algum árbitro foi conversar com ele em espanhol. Pois foi. O que é muito feio também. É muito... ou vem de uma ignorância muito grande, ou vem de uma maldade muito... Isso. Então, de qualquer forma, em algum grau, é interessante. É interessante porque existe isso no ar, né? Entre Brasil e Portugal, assim, uma irmandade muito grande, mas também uma tensão. Eu imagino que para certa parte da opinião pública brasileira, portuguesa, perdão, a invasão brasileira, né, de tantos brasileiros se mudando para Portugal, crie outras de tantas e tantas tensões que não estão com câmeras viradas e microfones e tudo mais. Então, o que talvez esteja acontecendo em Portugal no dia a dia também acontece no Brasil
só que com a figura mais bem-sucedida do futebol brasileiro dos últimos anos, que é o Abel junto com o Palmeiras. Certo, é perfeita a colocação. Mas tu vives tu vives em Londres mesmo? Em Manchester. Em Manchester, exato, que estupidez. Tu cobres maioritariamente United e City, não é? Isso. E Liverpool, mas hoje em dia menos porque o Liverpool não está na Champions, né, essa temporada. Tu também sentes algo desse género? Tu vives também fora do país, também és imigrante. Como é que tu vives num ambiente por si só muito mais cinzento do que Copacabana? E depois também a nível dessa sensação também, porque acredito eu que também exista, não é? Sim, Não se lembrando que a Premier League também em contacto com o futebol brasileiro ou com os jogadores brasileiros é uma coisa bastante recente também. Falamos dos sim. anos 2000, talvez, com o Juninho Pernambucano, Isaías. O Juninho Pernambucano não. Juninho, Não é o Juninho Pernambucano. Paulista. Paulista, exatamente, o pequenininho, no Middlesbrough. Isso. Mas lá está, ou seja, é recente, acho que é para aí anos 2000. Sim, sim. O primeiro Como brasileiro a é essa pisar relação? no futebol inglês é o Mirandinha, no Newcastle, mas isso é em 80 e pouco. Ah, tá. Mas é um, né? Aí vem o Juninho depois, E o Isaías também, acho que foi o dos primeiros. Isaías. Só que são. Aí o Pois, primeiro de. É que o Juninho tem muito sucesso, mas o Middlesbrough ele não era um clube. Né? Chega até a bater em título de Copa da Inglaterra, da FA Cup, mas não era um clube a brigar por taças da Premier League ou algo. Aí chega o Gilberto Silva no Arsenal, que eu acho que é o primeiro grande brasileiro da história da Premier League, faz parte dos Invincibles. E aí você, bom, tem a chegada de mais e mais casos de sucesso, como caramba, me fugiu, o Anderson no Manchester United não foi maravilhoso, mas fez parte de um muitos elenco anos. multicampeão, muitos anos por lá. O O Fábio Fábio também Rafael, não. aí tem casos ruins, como o Kleberson, né, no próprio Manchester United. Então, Palmeiras. assim, Era do Palmeiras, não era? o Kleberson era do Atlético Paranaense. Estou a trocar com o Keirson. O Keirson, pois Mas é, também o Keirson também não esteve lá. esteve no Barcelona. Ah, é isso, ok. Não Foi sabia que ele tinha estado num grande. Yeah. foi algo também sem muito sentido, mas, enfim. E aí, bom, acho que aí tem uma virada muito grande na última década, de cada ano que passa mais brasileiros. E agora, por exemplo, a Premier League está indo direto no Brasil, né? Antes esperava o brasileiro fazer talvez um pouco de sucesso em Portugal ou fazer um pouco de sucesso Uhum. no Brasil, fora do Brasil, chamado Shakhtar Donetsk. E agora não, agora vai direto, né? Pegando jogadores no futebol brasileiro e tudo mais. Bom, enquanto brasileiro fora do Brasil, morando na Inglaterra, o que eu posso te dizer é, eu nunca sofri, pelo menos que eu tenha percebido, um caso muito óbvio de xenofobia, de racismo ou algo do tipo, né? Bom, tem dois pontos aí. Eu sou homem, o que facilita, me protege mais, né? Porque a gente sabe o quanto que o machismo está em toda parte e uma mulher brasileira certamente sofre mais fora do Brasil do que um homem brasileiro. E eu sou branco, por mais que não aos olhos ingleses, porque eu sou latino, certamente eu sofreria muito mais se eu fosse um brasileiro de outra cor. Então, tem dois atenuantes aí, né, para o meu caso ser um pouco mais tranquilo. Mas já, por exemplo, quando eu considerei ir para um jogo do Millwall, para ver o que era, né, o Millwall que tem uma história muito ligada ao hooliganismo, né, de 80 para cá. Um taxista me disse, olha, mas vai com alguém branco, não vai sozinho. Como que um alerta, né, assim, olha, a torcida do Millwall tem uma parte da torcida do Millwall que é muito ligada à extrema-direita, muito, né, nacionalista, muito certamente orgulhosa do acidente histórico chamado Brexit. Então, assim, a minha experiência ela não é negativa, pelo contrário, eu fui muito bem recebido por muitas pessoas aqui, mas eu tenho plena consciência de que a Inglaterra é um país extremamente hostil
a pessoas de fora, ainda mais nesse momento em que você primeiro tem a escolha de saída da União Europeia muito motivada pela política Uhum. anti-migratória, Uhum. e você tem um governo que um dos lemas do governo é Stop the Boats. Yeah. Então, bom, eu vivo uma situação privilegiada aqui, sem nenhuma dúvida. Certo. Tempos duros. Na Argentina a mesma coisa, não é? Agora com o Bolsonaro 2, não é? É uma loucura, Vai uma ser duro. loucura. Vai ser duro. Duro, duro. Na tua bolha jornalística, como é que tu sentes essa certamente que existe, partilha com profissionais de outros países, profissionais locais também? Como é que é essa experiência? Como é que tu também te inseriste nesse meio? Acredito Uhum. eu, não conhecendo a fundo o teu percurso, mas gostava de o conhecer. Como é que foi esse salto para grandes palcos na tua área profissional? Que é aquilo precisamente que tu fazes, não é? Que é estar em contacto direto com aquelas estrelas que nós nos habituamos a ver na TV e a jogar futebol e a mandar neles, não é? Como os treinadores. Portanto, como é que foi essa tua adaptação a um ambiente, acredito eu, deslumbrante? Não é? Foi uma. Bom, para começo de conversa, Pedro, eu sou avisado. Eu já trabalhava no mesmo canal. Eu trabalho no mesmo canal já tem, que antes chamava-se Esporte Interativo e agora é TNT Esportes. Já trabalho lá desde 2011, então já são aí mais de 12 anos trabalhando por lá. Em 2016, há uma conversa para talvez eu vir para o futebol europeu como correspondente, mas do dia em que eu sou avisado que eu viria até o dia que eu pisei aqui como correspondente, passaram-se apenas 7 dias. Então eu tive muito pouco tempo mesmo para me preparar e organizar a minha vida, organizar minha cabeça, me despedir da minha mãe enquanto eu fazia a mala, enquanto eu pensava no que seria a minha próxima semana, né? Então, e eu lembro que eu chego em setembro, eu chego em Londres, cubro um jogo do Arsenal, pego um trem para Leicester, cubro um jogo do Leicester, e aí finalmente eu chego em Manchester, que seria, como ainda é, o meu a minha cidade, a minha nova casa, né? E aí, Mas cobria, desculpa interromper, cobrir era o quê? nada, Cobrir era era. um jogo de Liga dos Campeões do Arsenal, um jogo Mas de Liga dos qual que é que fazias? Era tipo, era entrevistar os jogadores na conferência? Era fazer o que fazes hoje, que é também em estádio, com era vídeo? era essa primeira semana foi muito estádio. Ok. Então, porque eu cheguei, se eu não me engano, foi numa terça-feira para o jogo do Arsenal. Então eu fazia a transmissão, as entrevistas pós-jogo. Aí na quarta peguei um trem para Leicester, transmissão, entrevistas pós-jogo. E naquela época a gente também transmitia a Europa League. E eu cobri um jogo do Manchester United na quinta-feira, entrevistas pós-jogo. O United do Mourinho, inclusive, né, que acabou sendo campeão da Europa League no fim da temporada contra o Ajax. Então, eu chego nessa confusão, né, de tentar me adaptar e tudo mais, e já tendo a possibilidade de entrevistar ou de tentar entrevistar alguns desses grandes personagens que eu só via pela televisão. E o começo ele é muito solitário, porque por mais que eu tenha sido bem recebido pelos jornalistas ingleses aqui, no começo não tem muito, né? Claro. Eu também não era muito confiante na minha habilidade de falar inglês. Eu estava tentando entender a minha nova rotina de trabalho, enquanto estava tentando entender como que eu consigo me credenciar para um jogo da Premier League ou para um jogo da. Eu tive que fazer tudo isso sozinho, praticamente. É, Não foi ninguém contigo da TNT? Ou não não, havia lá? Não. não, não. Havia um suporte no Brasil, Sim, sim, mas era um suporte no Brasil que também nunca tinha feito nada disso na claro. Inglaterra. Então eu meio que, enfim, Desbravavas. eu tive um pouco de ajuda de jornalistas brasileiros aqui, é,
que foram importantes, o Felipe Killing, que trabalha na Band, o Ulisses, que trabalhava no esporte interativo antes e tudo mais, mas enfim. Hoje, eu acho interessante olhar para trás e ver quantos jornalistas eu conheci nesse caminho e viraram próximos meus de vários lugares do mundo, né? Assim, eu tenho amigos mesmo na profissão que são ingleses, que são escoceses, italianos, espanhóis, catalães, enfim, portugueses. Então, é uma riqueza muito grande, né? Depois desses 7 anos aqui, olhar como que você vai se inserindo, né? De pouquinho a pouquinho dentro desse organismo que hoje já me parece natural. Que bacana. Muito bem. E como é que foi todo esse processo de chegar a algo, a algo tão grande? Tu já tinhas isso perspectivado na cabeça? Ou, como disseste, foi super caótico e out of blue que te surgiu? É, eu, Tipo, eu, é, não havia esse objetivo na cabeça de ir para a Inglaterra fazer aquilo que fazes? Ou já ele, havia? esse objetivo, ele surgiu poucos meses antes de eu vir. Por quê? Mas nunca antes. Eu não cresci. O meu sonho era ser jornalista esportivo quando criança, desde criança. Mas o meu sonho era cobrir um jogo do Fluminense, cobrir um jogo no Maracanã, né? Cobrir um jogo do Campeonato Brasileiro, cobrir um jogo do Campeonato Carioca, cobrir um jogo, talvez o meu sonho mais louco, uma Libertadores, né? Uhum. Uma seleção brasileira, sei lá, era isso. Nunca pensei em Liga dos Campeões, Premier League. Isso eu gostava já, tá? Quando eu cresci gostando do Manchester United, inclusive. Eu tinha uma conexão com o United via jogos como Championship Manager, como o saudoso LFoot, português, inclusive, né? Aham. O Pro Evolution Soccer. Então, assim, eu tinha essa conexão, que é até curiosa, porque eu cresci gostando de Old Trafford e dessa mística que acabou virando algo próximo de mim depois. Mas eu nunca alimentei esse sonho. Aí, quando eu virei repórter e consegui atingir esses primeiros sonhos, foi uma coisa muito grande e que, ao mesmo tempo, eu já estava muito feliz e satisfeito, né? Não era, e agora? Né? Isso já realizei, e o próximo? Não, estava feliz ali. Só que aí, o esporte interativo, ele vira a casa da Liga dos Campeões no Brasil. De um ano para o outro, o canal onde eu trabalhava comprou os direitos de transmissão. E aí eu penso, será? Aí que surge a minha primeira ideia de, bom, quem sabe de repente não esteja cobrindo algum clube. Não cheguei nem a pensar em nada específico, só queria vir para a Europa para ter uma experiência como essa. E aí, meses depois, de maneira muito feliz, e acho até de certa forma bonita por conta desse carinho que eu tinha com o Manchester United no passado, acabei vindo justamente para Manchester. Que bacana. Tu que tens algumas histórias bacanas, acho que correu o mundo, mas para quem estiver a ouvir e que não conheça o Fred, e para quem não estiver a ver também em vídeo, o Fred tem um maravilhoso bigode, invejável bigode, e rapou o bigode por culpa de apostas. Atenção que há um ditado aqui, um saying aqui em Portugal, quem aposta são os bêbados. Não sei se é o teu caso, Fred, mas pá, Faz sentido para deixa, minha vida também. deixa de ir. Yeah, é tipo, pá, se tu ganhares a Champions, pá, Sim, eu sim. vou rapar isto. Pronto, e foi o que aconteceu contigo, tu rapaste, pá, numa aposta com Ederson, um cracalhão do futebol mundial e do futebol brasileiro. Sim. Pá, assim, qual é a próxima aposta que tu possas ter, já que chegaste a esse nível? Há alguma aí na manga para próximos objetivos de alguma pessoa próxima que tu tenhas aí na Premier League? Não tem, não tem. Até porque essa com o Ederson foi a segunda. A primeira foi com o Jorginho, quando o Chelsea ganha a Liga dos Campeões, justamente sobre o Manchester City do Ederson. Ele raspa o meu bigode, eu raspo a barba dele e deixo só o bigode.
E aí, pouco tempo depois, 2 anos depois, tem essa com o Ederson. E eu também não quero me tornar muito repetitivo e tentando me colocar como notícia, né? A gente aprende para não ser notícia, acabou que a gente às vezes vira. Então, não sei, não tenho nada planejado e acho que a próxima só pode acontecer se vier do jogador, né? Certo. Não Então, seres tu, não é? não, exatamente. Não serei eu sendo chato a falar, olha, por favor, vamos fazer alguma coisa em relação a bigode. Tu tens essas histórias que são deliciosas, maravilhosas para contar aos teus netos Uhum. e tudo mais. Essas em particular do bigode. Mas existe assim alguma outra que tu guardes com muito carinho que te tenha acontecido com algum jogador ou algum treinador aí em Inglaterra? Tenho, cara, tem algumas que eu gosto de lembrar. Uma que Bom, não tenhas contado em nenhum podcast e que seja então, assim, tem igualmente uma carinhosa. que eu acho que eu só falei uma vez no ar, mas isso foi, acho que en passant, não tá nem. Então, eu posso dizer Exclusivo. que vem exclusivo aqui pra gente. O, Tem um jogo muito, muito marcante que é o Manchester United contra o PSG na Liga dos Campeões. Se eu não me engano, é 2019. Se PSG, eu não me engano, oitavas de final, se eu não me engano. No primeiro jogo, o Paris vence o United em Old 2019. Trafford. Aí, ó, 19. O Paris vence por 2-0, se não me engano, aqui em Old Trafford, o Aham. primeiro jogo. E no segundo, o Manchester United, com 10 desfalques, vai no Parque dos Príncipes e elimina o PSG. Então, lembrando aqui a equipa, temos De Gea, Isso, Tuanzebe, Lindelof, Luke Shaw como terceiro central. À esquerda, Alex Telles a fazer o corredor. Van Bissaka, do lado direito. McTominay, Fred, Bruno Fernandes, Martial e Rashford. para você ver. Entraram Van de Beek, Daniel James e Paul Pogba. Mas já. Pá, pelo menos a defesa destruída. Pois é. Se você olha para a relação do banco de reservas, tinham muitos garotos Já. do Manchester Completamente. United ali, porque era para fazer número para viajar, sabe? E, e aí o PSG, de maneira incrível, mais uma vez, consegue ser eliminado na Liga dos Campeões, com aquele elenco milionário. O Neymar não estava jogando. Mas enfim, e aí, beleza, tem esse jogo. E o United ele passa de fase num pênalti do Rashford nos minutos finais da partida. E quando a gente está transmitindo a Liga dos Campeões, a gente, da TNT, a gente fica no gramado, atrás do gol, junto com a câmera e com o microfone participando, né, por áudio da transmissão. E por conta dessa posição ser longe, geralmente, da área de entrevistas pós-jogo, a gente tem que sair um pouco antes do apito final para poder dar tempo de se deslocar. A gente está sempre, geralmente, sozinho, então é montar tripé, câmera e tal, microfone, testar. Então, tudo isso demanda com que, geralmente, eu saia de campo com 75, 80 minutos de partida, o que não é ideal, mas é o que acontece. Certo. Quando eu saio, no meio do meu caminho, eu descubro que foi pênalti para o Manchester United. E quando eu chego na área de entrevistas, que era no Parque dos Príncipes, colada ao vestiário do Manchester United, tem uma TV, e aí eu paro para ver a cobrança de pênalti do Rashford. E quando eu estou olhando para cima e vendo a cobrança de pênalti do Rashford, eu vejo, né, na visão periférica, pessoas parando para ver também. E quando eu olho rápido aqui, estava simplesmente do meu lado o Sir Alex Ferguson Ah, assistindo aquela cobrança antes de ir para o vestiário esperar o time chegar. E quando eu vejo aquilo, eu fico. para onde é que eu olho? Para onde é que Né? eu olho? Exato. Eu finjo naturalidade, né? Assim, evidentemente, eu Abraço. não quis parar ali para tirar uma foto
Quer dizer, querer eu quis, mas não Mas ouvi. disseste alguma coisa? Não. Nada. Nada. Só Fiquei... assim, um encosto no ombro dele, tipo, só. queria só, né, falar um obrigado, mas Que louco. Mas o foi que um é que ele estava ali a momento... fazer? O que é que ele estava Ele ali a estava fazer? ele tava, ele tava indo pro vestiário. Indo pro Tá. vestiário. Ele E, tem acesso total, não é? sim. Se o Alex Ferguson quiser amanhã ser o Entra no centroavante do balneário. Manchester United, Exatamente. ele já entra com a camisa número 9. Sim. Uma coisa bacana também, e para terminar, mas isso é uma coisa que me lembro de ver nas tuas redes sociais, são aqueles jogos que vocês fazem em Old Trafford, não é? Uhum. Pá, o que é isso? Conta-me É. assim, o que é, que dia é esse e o que é que acontece, com quem é que jogam? É só jornalistas, não é? Ou tem... Então, alguns clubes ingleses, a cada fim de temporada, eles organizam um futebol entre quem cobre o clube, e geralmente os adversários são empregados do clube da área de comunicação, da área de mídia, né, Uhum. assessores de imprensa, algo assim. O City também me convida para participar, e eu vou geralmente, mas o City já tem algum tempo que faz no CT, não faz no estádio. Teve um jogo que eles me chamaram e eu não fui porque eu estava no Brasil, que eu perdi do City, que foi no estádio, e no time adversário estava simplesmente Pep Guardiola, Não. e eu perdi. Esse me dói no coração até hoje. Eu E não queria lhe ter... disse, pá, tem que se repetir. Tem que se repetir, mas nunca se Não é? repetiu. Que louco. Felizmente, já joguei em Old Trafford 2 vezes, Pá, no ano isso é passado e uma nesse ano. loucura. É uma loucura. Isso é... E você tá no vestiário do Manchester United, em Old Trafford, se preparando, colocando uniforme ali. Eles colocam a música do Stone Roses, que de fato é a que abre a entrada de 2 jogadores em campo. Eles colocam essa música para a gente entrar em campo também. toda a pompa, né? Tem toda uma pompa. Pá, e Nesse é ano, engraçado lembrar-me disso, vendo as tuas histórias, porque é realmente uma coisa que me ficou marcada como profunda inveja e sim, mas pá, é, também quero, pá. É é, muito bom, é, muito giro. pena que eu sou muito ruim e não consegui marcar nenhum gol, porque eu poderia ter jogado e marcado em Old Trafford, mas eu só posso dizer que eu joguei, Fica para uma próxima. Muito bem. quem sabe. Meu caro, foi um gosto, pá, enorme falar contigo. Acho Meu que também. duraria muito mais tempo a conversa, mas tu tens muita coisa para fazer, certamente, e eu também tenho que ir, entretanto, fazer outras coisas. Claro. Portanto, resta-me agradecer muito o tempo que estiveste aqui à conversa com a caderneta. Espero que fiques um seguidor assíduo da página e do podcast. E quem veio pelo Fred, que fique por bem, e é uma página de amor e que não respeita as regras do algoritmo, vai postando quando lhe apetece, mas quando posta é qualidade é conteúdo de extrema, extrema qualidade. Está bem? Portanto, ficam já o aviso. Fred, obrigadíssimo, pá. Espero que tenhas gostado. Eu gostei bastante. Obrigado você, Pedro, de coração, Bom, pelo convite. Agora sou um seguidor oficial da página e estarei também remando contra o algoritmo para valorizar o conteúdo que vocês postam. E espero que quem tenha ficado até o fim tenha gostado e tenha valido a pena do tempo investido, né, para acompanhar nosso papo aqui. Um prazer. certamente. Próxima vez que vieres a Portugal, não nos Açores, que é um bocadinho mais longe, dá uma pita dela. Se não formos ao Amorim, vamos ali a Tasca Guedes beber um fino, tá bom? Perfeito. E aí a gente conversa qual posição o Yeah. Porto ficaria no Campeonato Brasileiro e tudo mais. Fica esse o assunto em cima da mesa e temos que chegar com conclusões no final da conversa. Sim, exato, exato. Obrigado, malta, que esteve a ouvir. Muito obrigado. E espero que tenham gostado. Um abraço para vocês e até ao próximo episódio. Tchauzão.